Olá, pessoas. Olá, família, toda a comunidade. Meu nome é Simone Oncala. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga e doutora em neurociência. E este é o primeiro vídeo que estarei fazendo para poder realizar um trabalho psicoeducacional, cujo tema é o confinamento e a organização. E isso foi mediante a vários pedidos de pessoas que me procuravam para passar orientações, e eu tentei expandir então um pouco isso. Bom, houve uma quebra na nossa rotina, nos nossos planejamentos. Tivemos que desmarcar muitas coisas, tivemos que mudar hábitos. E o ser humano não gosta de mudanças. Isso para ele é desconfortável, porque sacudiram a nossa zona de conforto. Nós estamos com medo, nós estamos ansiosos. Foi uma mudança muito grande. Nós nunca tínhamos passado por essa experiência, então tudo isso é muito novo e é assustador. E a realidade está posta e todo cuidado é pouco. Todo cuidado com a saúde, com a higiene, com as pessoas da nossa família. E também precisaremos ter cuidado com a nossa dinâmica familiar e a nossa saúde mental também. Então, como poderemos cuidar da nossa qualidade de vida? Aí eu trouxe aqui algumas ideias por meio das perguntas que me fizeram. A questão da rotina. Vamos lá. É muito importante manter a rotina. O ser humano, ele tem necessidade de rotina. Ele se organiza mentalmente, internamente, psicologicamente. E embora estejamos todos em casa, seria interessante vocês manterem o máximo possível a rotina que vocês tinham, porque ela dá contorno, ela dá aconchego e ela dá previsão do que vai acontecer com você no momento de tanta instabilidade psicológica que todos estamos passando, não é? E ela vai precisar ser combinada, porque tem o horário da criança ver o desenho, tem o horário do trabalhador que é chamado em call e precisa falar e precisa de silêncio. Tem o horário da limpeza dos ambientes, tem o horário das refeições, tem o horário dos estudos da criança. E como que nós vamos organizar tudo isso dentro de casa? Então, veja, é um momento agora de reflexão. Reflexão de planejamento e organização. A família ela vai precisar sentar sim e pôr no papel os ambientes da casa, os horários e ver como que um pode respeitar o outro, porque ninguém pode sair desfalcado. Nem o pai que trabalha, nem a mãe que trabalha, nem o velhinho que assiste a programação dele, nem a criança quando precisa talvez de um aparelho, de alguma coisa para fazer o contato com a escola e poder dar continuidade aos estudos. Então vocês vão precisar sentar e fazer uma organização de horários, uma organização de rotina, e entrar em acordo. E a gente entrando em acordo, a gente diminui o conflito. Não vai ser uma tarefa fácil, talvez algumas coisas não deem certo e precisaremos reorganizar, rever horários, sentar e conversar com os companheiros da casa, que é muito importante que isso seja respeitado dentro da casa, com certeza.
E porque se o pai e a mãe respeitam essas coisas no ambiente de trabalho e a criança respeita na escola, todo mundo vai ter capacidade de fazer isso dentro da casa também, né? Para não desgastar, seria interessante também um combinado de revezar ambientes. Então, enquanto a criança está no quarto com os brinquedos, talvez você possa usar a mesa da sala para trabalhar, para digitar alguma coisa. No momento que você vai entrar em call, seria interessante você não pedir silêncio para a casa inteira e talvez você se reservar no quarto para poder conversar com a pessoa do seu trabalho. E a criança também vai precisar aprender a dividir os dispositivos eletrônicos, a televisão, e tudo isso é importante fazer acordo prévio. Tudo, né, o que é combinado não sai caro, não é mesmo? Faça isso com crianças, com adolescentes. A questão da rotina, às vezes para criança muito pequena, seria interessante fazer recortes de situações do cotidiano, pessoas tomando um lanche, pessoas acordando, pessoas fazendo higiene, pessoas indo dormir, e fazer um painel falando para ela os horários e qual que seria a sequência, qual é o horário de levantar, o horário do café da manhã, o horário da lição de casa, do contato com a escola, o horário do brincar, dos estudos. E até, olha, quando você for brincar disso, então tem que ser no seu quarto. Ou então, tá vendo esse programa? Você pode vir aqui com a mamãe assistir junto, enquanto o papai tá trabalhando. E isso vai precisar combinar. O que a gente tem que lembrar? Ninguém pode sair desfalcado. Vai ser a arte de viver. E a gente tá aqui para aprender isso. E cada família tem a sua realidade, tem a sua dinâmica. O que é certo para minha família não é certo para a sua nem para do vizinho. Por isso que eu não vou dar receitas prontas, porque eu tô aqui mais para alertar, para dar uma dica para a família se organizar na melhor maneira dela. Não é porque nós vamos ter um período muito longo, assim, maior do que a gente imagina e calcula, de confinamento. E a gente não pode começar a desenvolver atos que não são saudáveis. Pensar em fazer comida toda hora, fazer gastos, porque a gente vai ter a questão da necessidade imediata, de às vezes não ter o que fazer. Tem sim. Pinte a parede da sua sala de uma cor diferente. Faça uma coisa diferente na sua cozinha ou no seu quarto. Combina com a criança de fazer um painel colorido para pôr na parede do quarto. Muitas coisas a gente pode fazer dentro da nossa casa. E que coisas que não façam com que a gente tenha atividades que não sejam sadias. Não é mesmo? A hora do banho de sol, no quintal, na varanda, chamar a família, promover a noite da música, a noite de dançar, a noite de cantar no karaokê. Começa a fazer um levantamento, senta com a tua família e fala: o que nós podemos fazer de legal essa semana? Tem que ter essa programação também. E também é o momento de sentar e falar o que ainda não está bom para você, né? O que você está sentindo falta? Ou como que eu poderia te ajudar? Ou como eu poderia fazer isso diferente? As necessidades de quem está ao seu lado, elas são diferentes. Quando a criança está na escola, o amiguinho, ele está no mesmo contexto. Então, eles repartem, colaboram entre si, porque eles têm praticamente as mesmas necessidades, e você também no seu escritório. Dentro da sua casa, não. Você trabalhando, o outro não vai saber da sua necessidade. Então, você vai precisar falar. E quando eu digo a questão do falar, é como falar. Nós precisamos proteger as nossas relações, cuidar
da nossa dinâmica familiar, cuidar dessa relação pais e filhos, cuidar da relação do casal. Então, sempre pensar, como eu vou dizer? Eu fico pensando que o grande erro do ser humano é quando alguém pergunta ou faz alguma coisa, que ele tem que na hora responder. Veja, nós temos um lado do cérebro que recebe informações auditivas, visuais, sentimentos, e isso causa um impacto no cérebro. Ele vai decodificar o que é que está acontecendo. E isso acontece como o cérebro até dos animais. Só que o ser humano é diferente. Ele tem essa região, a área nobre do cérebro. É aqui que desenvolve planejamento, estratégica, crítica, a ética do ser humano. Só que tem pessoas tão impulsivas, à medida que acontece alguma coisa, que ela fica respondendo com o cérebro do animal. Por quê? Porque ela não parou para pensar. Então, sempre pedem para eu dar esse exemplo, eu dou esse exemplo tanto nas minhas consultas como também nas minhas aulas, mais ou menos assim. Imaginem se você chegar perto de um cachorro que está se alimentando vorazmente lá no pratinho dele e você puxar o pratinho. O que ele faz? Ele reage na hora. Por quê? Veio a demanda do ambiente e ele reagiu. Por quê? Porque ele não é inteligente. Ele não tem essa parte, né, esse lobo frontal, que é a parte inteligente do homem. Que isso que nos torna civilizados e humanos. Se você estiver sentado num restaurante, alguém puxar o seu prato, você vai morder o braço da pessoa? Não. Pode perceber que você faz assim, ó. Você fica atônito. Fala, nossa, eu fiquei passado, eu fiquei bege, eu fiquei atônito. Isso é uma necessidade do cérebro. Ele precisa de um tempo para essa coisa que o cérebro decodificou do que aconteceu vir para a área nobre. E você trabalhar com a resposta inteligente, com o comportamento. Isso é reação. Comportamento é diferente, comportamento é pensado. Então, se alguém tira o seu prato, você vai olhar e você vai usar crítica. Você vai falar, quem é você? Por que você está tirando o prato da minha mesa? O que é que está acontecendo aqui? Você está mediante a pessoas, você vai tentar ser ético, você vai tentar primeiro conversar. E é isso que precisamos fazer. Nós precisamos treinar isso mais. Veja só. Quando alguém fala alguma coisa dentro da sua casa, que você sentir que a adrenalina subiu e desceu, não precisa dar resposta na hora. Então, respira fundo e fala, olha, eu preciso pensar nisso. Ou então, espera um pouco, me explica melhor isso. Enquanto a pessoa está explicando, migrou para a da inteligência e você já tem mais dados. Isso é uma conversa inteligente. Né? Ou você dizer o que você sentiu. Cuidado com a raiva. A raiva, ela é um cartão de visita, sabe do quê? Da mágoa. Do medo. A raiva é aquela parte nossa primitiva que vem à frente para se defender. Você precisa aprender a dizer para o outro assim, olha, isso me magoou. Isso me deixou muito triste. Ou isso me deixou enfurecido.
é melhor a gente não falar agora. Eu vou tomar um banho, pensa aí, eu também vou pensar, pra gente sentar e conversar. As coisas não precisam, plá, 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 ser resolvidas na hora. Lembra da respirada. A criança fez alguma coisa que deixou você extremamente enfurecido. Quando aquilo aconteceu, respira e fala: fulano, senta aí, vamos conversar. Enquanto isso acontece, a sua inteligência já vai tentar dar a melhor resposta. Não podemos responder com impulsividade. Ok, pessoal? A gente precisa cuidar das nossas relações. Então vamos lá. Conversei muitas coisinhas com vocês. Isso precisa decantar na ideia de cada um. Tomara que em cima disso surjam novas ideias. Eu espero que vocês aqui comentem, tragam opiniões, tragam sugestões de temas que eu posso estar desenvolvendo, pesquisando para vocês, ou comentando e debatendo, né? E caso alguém precisa de uma ajuda profissional, assim, mais particular, pode entrar em contato com o meu e-mail, eu vou deixar aí para vocês também. E eu desejo para vocês boa sorte, sejam criativos, e vocês aí têm uma semana para fazer muitas coisas. Sejam divertidos, vai valer a pena. Um abraço para vocês.